Bom dia, a paz seja com todos. Hoje é dia 21 de agosto, quinta-feira, e nós estamos aqui para mais um devocional, para mais um momento onde nós vamos estar aprendendo, meditando na palavra de Deus. Lembrando que nós estamos estudando a apostila Dons Espirituais e Dons Ministeriais, que é esta apostila que nós estamos aplicando na escola bíblica. E se você tem vontade de aprender sobre dons espirituais e ministeriais, convido você a voltar a alguns vídeos que nós estamos ministrando. Terminamos agora os dons espirituais. Se você quer aprender, é só você se inscrever em nosso canal e olhar nos vídeos anteriores e estudar. Foi muito bom, foi muito edificante falar sobre os dons espirituais e agora vamos iniciar uma nova fase, onde estaremos aprendendo sobre dons ministeriais. Mas hoje, como nós estamos nessa mudança de um para o outro, eu quero fazer aqui uma revisão dos dons espirituais e dar uma introdução para os dons ministeriais. E para este vídeo de hoje, eu quero ler com vocês o que está escrito em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 7, 8 e o versículo 12. Vamos à leitura. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, em seu ministério terreno, o qual durou 3 anos, ele preparou os seus servos antes da sua subida, antes de ascender aos céus. Ele prepara os seus servos, seus discípulos, para darem continuidade à sua grande obra, a obra que ele começou a fazer aqui na terra. Obra esta que se resume em ensinar, pregar a palavra, curar os enfermos, libertar os cativos e expulsar demônios. E toda essa preparação que Jesus realizou em seus discípulos teve 2 objetivos principais: cuidar para que a vida daqueles que Deus ama sejam salvos. E segundo, cuidar da sua igreja. Por isso, nós nunca devemos nos esquecer algo grandioso, esta grande responsabilidade. É e sempre será um grande privilégio poder cuidar, poder dar continuidade a esta grande obra iniciada por Jesus. Por isso nós entendemos que nenhum homem ou mulher, por si só, teria condições de dar continuidade nesta obra, se não nos fosse dado os dons. Os dons são ferramentas que Deus concedeu a nós para que nós pudéssemos sim ser capacitados para cuidar das almas que Deus ama, levando-as à salvação, e também cuidar da igreja, do corpo de Cristo. Então guarde isso em seu coração. Se o homem não for habilitado por Deus, ele não conseguirá dar continuidade a esta grande missão. E o que nós nos dedicamos a estudar nesta segunda apostila da nossa escola é realmente sobre esta habilitação, os dons espirituais, os quais nós estudamos agora, terminamos os 9 dons espirituais, para que nós possamos entender como Deus habilita os cristãos a cuidarem das almas que Deus tanto ama e como cuidar da igreja. Dons espirituais e dons ministeriais são 2 ferramentas, são 2 capacitações que o Senhor dá aos seus discípulos. Então, em resumo, os dons espirituais e os dons ministeriais são capacidades sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo para que nós possamos edificar o corpo de Cristo e servir a Deus com integridade. Eu gostaria agora de dar um resumo sobre os dons espirituais, estes que nós estudamos até agora. Eles são habilidades concedidas ao Espírito Santo a todo cristão com 3 propósitos: edificar, exortar e consolar. E como nós estudamos nas aulas anteriores, nós o dividimos só para a questão de estudo em 3 classes. Primeira classe, os dons de revelação. São eles: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Vindo em seguida os dons de poder, fé, dons de cura
e dons de milagres. E a terceira classe são os dons de elocução, que são profecias, variedades de línguas e interpretação de línguas. Então nós estudamos até aqui esses 9 dons. Os dons de revelação, os dons de poder e os dons de elocução. Sempre lembrando que eles são utilizados para a edificação do cristão, da igreja. Eles possuem essas 3 finalidades: edificar, exortar e consolar. Paulo mesmo explica que nós devemos buscar sempre os melhores dons. Lembrando que esses melhores dons não são porque um é melhor que o outro, mas em questão da sua aplicação. Existem dons que são mais necessários do que outros em igrejas locais. Por isso nós devemos orar a Deus, buscar no Espírito sempre os melhores dons para a nossa igreja local, para a nossa realidade. Mas todos eles são importantes. Todos 9 têm a sua importância para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Então, os dons espirituais são manifestações diversas, cada um com seu propósito específico para a edificação da igreja. E assim, nós concluímos os dons espirituais. Lembro você, inscreva-se em nosso canal, busque os vídeos anteriores, onde nós falamos sobre cada um deles, individualmente, para que não haja dúvidas. E caso ainda você tenha algum questionamento, alguma dúvida em relação aos dons espirituais, fique à vontade para deixar um comentário, fique à vontade para colocar uma pergunta em cada vídeo, que nós estaremos olhando e o mais breve possível estaremos respondendo a todas as perguntas que vocês fizerem. Porque o nosso intuito aqui é levar esse conhecimento, é tirar a dúvida do seu coração, porque como Igreja de Cristo, nós entendemos que nós precisamos desta capacitação vinda do alto para que nós possamos dar continuidade ao projeto de Deus aqui na terra. A obra que Cristo começou, nós devemos agora dar continuidade. Lembrando que só é possível se nós formos habilitados por Deus. Então, na próxima aula e no próximo vídeo que nós vamos gravar, nós começaremos a estudar sobre os dons ministeriais. Eles são diferentes dos espirituais. Enquanto o espiritual, ele atua para a edificação do cristão, para que haja um trabalhar no cristão. Os dons ministeriais, eles são uma capacitação para o serviço, uma capacitação para o corpo, para que haja crescimento da igreja, do corpo de Cristo. E o seu propósito específico é a edificação da igreja. Por isso que é importante nós buscarmos tanto os dons espirituais, como também pedir a Deus os dons ministeriais, para que possamos ser úteis no reino de Deus. Os dons ministeriais, eles são classificados em 5 dons. São eles: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses dons são para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o trabalho do ministério, para que haja edificação da Igreja de Cristo. Reforçando aqui, os dons espirituais são para uma edificação geral, enquanto os dons ministeriais são especificamente para o trabalho da igreja, o trabalho do ministério, para que haja edificação do corpo de Cristo. Ambos são necessários para que haja um crescimento saudável na igreja, um crescimento saudável dentro do corpo de Cristo, onde a própria palavra de Deus ela vai nos dizer que todo membro bem ajustado, ele cresce. Então, esse ajustamento ele é feito através destes dons, tanto os espirituais quanto os ministeriais. E eu convido você a participar da escola bíblica nesta segunda etapa, onde nós vamos passar aos dons ministeriais. Não perca nenhum vídeo, por isso é importante que você ative as notificações, para que todas as vezes que entrarmos com um novo ensino, você venha participar, você venha ser avisado e participar. E se você tem condições de participar presencialmente da escola bíblica, convido você às quartas-feiras, às 19h30, a participar da nossa escola bíblica, ali na nossa igreja, no Ministério Ver, na rua Rui Barbosa, 296, Centro, aqui em Morro da Fumaça.
Se você puder, será muito bem-vindo, aonde nós teremos a maior alegria em compartilhar com você esse estudo, esse ensinamento. Então fica o convite. Se você quiser participar, fique à vontade. Ou, se não, participe também pelos vídeos. Ou, se não, participe pelos devocionais. Vá aprendendo, vai trazendo conhecimento para você. Creio que quando Deus nos chamou, Ele nos chamou com um propósito. Como diz lá no Evangelho de João 15:16, que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. E quando nos escolheu com um propósito, para ganharmos almas, para darmos frutos e os frutos permanecerem. Então, ganhando fruto e fazendo com que ele permaneça, só é possível quando nós aprendemos sobre dons espirituais e dons ministeriais que deverão ser aplicados para o cuidado desses frutos. E ainda o versículo continua, a fim de que tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, queridos, olha a importância de nós aprendermos sobre essas capacitações espirituais que Deus dá aos seus filhos. Muitos pedidos que você tem feito a Deus, quem sabe ainda não se realizaram, porque você ainda não deu frutos no reino de Deus. Então, a partir de hoje, decida em seu coração, eu quero dar frutos, eu quero ser alguém ativo na obra de Deus. Então, junto conosco, vamos estudar sobre dons ministeriais, para que você venha aplicá-los no crescimento da obra de Cristo. Assim, eu creio que muitos milagres serão concedidos na sua vida, porque você vai começar a gerar frutos no reino de Deus. Para nós encerrarmos e orarmos esse devocional, nós devemos pedir com um coração humilde, quebrantado, esta capacitação vinda do Senhor para a nossa vida, para que possamos, sim, realizar esta grande obra, que é pregar o Evangelho, ensinar as Escrituras e fazer discípulos, o ID de Jesus. Somente assim poderemos nos apresentarmos aprovados perante Ele, como obreiros que manejam bem a palavra de Deus e que não têm do que se envergonhar, segundo o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que nós devemos sim estar preparados, habilitados para fazer esta grande obra. E certamente, se nós assim agirmos, nós ouviremos da boca do próprio Cristo, dizendo a nós, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Mateus 25:21, que dia glorioso, quando nós ouvirmos da boca do nosso Mestre que nós somos servos bons e fiéis e que o gozo estará nos esperando. Para isso, vamos estudar, vamos nos aplicarmos, aprender a palavra de Deus. E agora vamos entrar nos dons ministeriais. Que Deus te abençoe e que Deus venha falar com você poderosamente através de cada devocional. Vamos orar nesta manhã? Deus amado, querido, maravilhoso, nós nesta manhã te agradecemos, porque até aqui, Senhor, Tu tem nos ajudado, até aqui a Tua mão forte tem nos aguentado. Por isso, Pai, nós Te glorificamos, porque o Senhor nos deu sabedoria para aprendermos sobre os dons espirituais. Agora, Senhor, estaremos iniciando uma nova etapa, onde estaremos estudando sobre dons ministeriais, que o Teu Espírito Santo, desde já, comece a capacitar Teus filhos, comece a derramar, tanto como os dons espirituais, como os dons ministeriais, para que possamos levantar, Senhor, um exército de trabalhadores, um exército de discípulos, indo, Senhor, pregar o Evangelho, indo, Senhor, ganhando almas e discipulando eles, para que eles também possam dar continuidade. Assim, Pai, nesta manhã eu oro pedindo a Tua capacitação, pedindo a Tua visitação sobre cada membro, cada pessoa que participa, Senhor, dessa escola, desses estudos, em nome de Jesus. Assim eu oro abençoando meus irmãos, abençoando esta pessoa que nos acompanha, que tem, meu Deus, aprendido conosco nos dons espirituais e com certeza, Senhor, irão aprender também sobre dons ministeriais. Assim eu oro abençoando em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, a partir da nossa próxima aula, você vai começar a aprender sobre dons ministeriais. Não perca, participe, porque Deus tem grandes coisas para fazer em nós e através de nós.
em você e através de você para a glória do nome dele. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.